Olá, tudo bem? Então seja bem-vindo a mais um módulo aqui do nosso curso Laravel 6 na prática. Nesse módulo nós vamos conhecer a parte de notificações do Laravel, tá bom? Então a gente vai entender como enviar e-mails, como adicionar notificações na base de dados e como é que eu posso exibir isso para o usuário e como é que funciona essas notificações dentro do Laravel. Primeiramente, eu vou começar com o envio de e-mails de forma mais orientada a objetos, criando uma classe mailer para você entender. Caso você precise somente enviar esse e-mail, depois eu vou te mostrar as notificações de fato, que você vai perceber que é um ponto único que eu posso ter para mandar notificações em vários canais. Então, e-mail, salvar na base, mandar via SMS e assim por diante. Tá bom? Então a gente vai conhecer isso nesse módulo e trazer mais esse benefício aqui para o nosso projeto. Tudo bem? Então vamos para a próxima aula para a gente entender os primeiros passos para enviarmos e-mail e depois continuar para as notificações. Então seja bem-vindo a mais um módulo e vamos lá. Olá, tudo bem? Então vamos começar pela parte de envio de e-mails, criando aqui uma classe mailer para que a gente possa trabalhar esse envio. Antes da gente gerar esse cara, eu vou aqui no meu projeto. Toda a parte de configuração de e-mails, você começa a encontrar elas a partir do ponto .env, tá bom? Como a gente já conhece o ponto .env, ele possui as variáveis que são consumidas no projeto, dado algumas configurações, como banco de dados, questão de filas, sessão, broadcast, assim por diante. E também não seria diferente, nós temos aqui algumas variáveis referente ao teu servidor de e-mail. O Laravel ele já vem com esse cara aqui, que é o Mailtrap. Eu realmente já testei ele no passado, mas eu não me lembro muito bem especificamente ao que ele pode trazer de benefícios para ti no teste. Mas qualquer coisa eu posso dar uma revisada no site deles e te passar algo escrito após esta aula, tá bom? Mas aqui no caso, qual é o meu foco? O meu foco é que você tem aqui no ponto .env as chaves de configuração para colocar o teu servidor de e-mail. Então, se tu está usando o Google, tu podes utilizar o seguinte, smtp.gmail.com como host. A porta é 465 e aí você pode utilizar o teu e-mail e a tua senha e colocar aqui a encryption como SSL, tá bom? E aí você coloca aqui o seu e-mail e a sua senha para poder utilizar o envio a partir do seu Gmail. Caso você já tenha uma hospedagem, já tenha algo mais concretizado, a hospedagem provavelmente já te indicou qual é as configurações para que tu possas enviar e-mail e aí é só tu identificar o host lá, a porta que eles usam, geralmente é 465 ou alguma coisa na casa 500, que eu não vou me lembrar exatamente a porta agora. E eles vão te dar o usuário, a senha e o tipo de encriptação, que muito provavelmente pode ser SSL, tá bom? Isso se você estiver usando SMTP, tá? Mas é bem simples, acredito que esse ponto de configuração é mais tranquilo. E aí é só você identificar aí na sua hospedagem, caso você tenha uma hospedagem e tenha acesso a essas informações, você busque cada uma dessas chaves aqui e preencha aqui no seu arquivo .env. Outro ponto que faz a leitura desses dados aqui, a gente sabe que tem a pasta config e aí é só você procurar o arquivo mail.php. Então, mail.php, ele tem aqui a chave driver. Aqui você tem aqui algumas opções suportadas de drivers, então SMTP, sendmail, mailgun, SES é o da Amazon, tá bom? Postmark, log, array. Então você tem algumas opções aqui. Ele lê o drive mail driver, que no caso aqui no ponto .env está como SMTP, mas caso esse cara esteja vazio ou não exista aqui, o padrão de fato é SMTP, tá bom? E aí continuando, você tem aqui a questão do host. Caso você não tenha preenchido um host lá no ponto .env, o padrão também vai ser esse cara aqui do Mailgun. E aí você vai descendo, aqui você tem a questão da porta, tá bom? A padrão é 587 em algumas hospedagens, como eu comentei, eu não lembrava muito bem qual era a casa dos 500 ali, mas aqui está 587, muito provavelmente o teu servidor compartilhado pode estar usando essa porta. E aí você vai se informar com eles para saber quais são as configurações, tá bom? Então aqui, ó, você tem um cara importante que é o seguinte, aqui tem uma chave from, então esse from aqui, por exemplo, se você não definir no envio de e-mail quem está enviando esse e-mail, ele vai ler dessas duas chaves padrões aqui,
tá? Para indicar quem é que está enviando o e-mail. Então você pode alterar isso aqui no ponto .env. Se você não estiver vendo isso aqui no ponto .env, ó, é só você vir aqui no meio, copiar essa chave aqui, ó, mail from address, colar aqui abaixo, e aí igual a, pode ser que, por exemplo, hero@ionichero.com, aí você tem o mail from name igual a marketplace L6. Como eu estou colocando mais sig com espaço, nesse caso eu preciso colocar aqui entre aspas duplas para mim, tá bom? Então beleza, agora ele vai ler dessa chave aqui e vai preencher a informação aqui de quem está enviando e o nome de quem está enviando, tá bom? E aí você tem aqui a parte de encriptação, você vai ter aqui a parte do usuário e senha de autenticação do SMTP, caso você esteja usando SMTP para enviar e-mails. Vocês têm aqui a parte do send e-mail, o caminho para ser executado esse envio de e-mail, se você estiver usando o send e-mail. E aí você tem a questão aqui do Markdown, tá? Você consegue enviar e-mails usando o Markdown, que é uma linguagem aí que também é de marcação. Ela tem uma marcação um pouco diferenciada do HTML, mas que você pode converter ela no fim para HTML com algumas libs, tá? E ela dá esse contexto no texto, você consegue fazer tabelas, tudo que normalmente você usa no HTML, você tem uma marcação dentro do Markdown para fazer isso. E aí você tem a parte aqui do Log Channel, você pode configurar isso aqui também. E aí essas são as configurações aqui de e-mail. Então a gente vai... tecnicamente eu não gosto de estar mexendo nesses arquivos de configuração diretamente, então por isso que aqui no from padrão de quem está enviando e o nome de quem está enviando, eu copiei aqui essas duas variáveis e colei ali para poder modificar no ponto .env. Tá bom? E aí você pode fazer isso também. Agora a gente precisa entender como enviar e-mail. É claro que eu vou alterar aqui o meu usuário e senha, colocar aqui a minha conexão com o Gmail para fazer esses testes. Atente que você precisa ter essas configurações, tá bom? Então você já sabe onde modificar. Agora vamos para a próxima aula para a gente entender como compor um e-mail aqui dentro do Laravel de forma isolada dentro de um objeto e utilizar esse objeto para enviar esse e-mail, tá bom? Então vamos para a próxima aula. Até mais. Olá, tudo bem? Então vamos lá, vamos entender como enviar e-mail aqui dentro do Laravel. Na aula passada a gente conheceu as configurações, agora vamos começar gerando aqui a nossa classe de e-mail, tá bom? Então vou aqui no terminal, fazer aqui um PHP artisan make mail e vou chamar aqui de user registered email. Vocês já vão entender onde a gente vai utilizar esse cara. Então vou executar esse comando. Ele vai criar essa classe para a gente e aí a gente vai entender como utilizar, tá bom? Então, a classe de e-mail foi registrada. Se eu fizer aqui rapidamente um git status só para a gente ver o que foi alterado aqui nesse caso, percebe que ele criou dentro da pasta app uma nova pasta chamada de e-mail e lá dentro vai estar a nossa classe. Então, vamos lá entender o que a gente tem disponível. Então, vou aqui no projeto, minimizar aqui, abrir a pasta app. Se a pasta mail não apareceu aqui ainda para você, botão direito em app. Se você estiver usando aqui o PHP Storm, Synchronize App. E aí ela vai aparecer aqui para você. O próprio Visual Studio Code também tem um menuzinho para você atualizar. Logo ali em cima da árvore de diretórios tem como se fosse uma seta que volta e você consegue atualizar a árvore de diretórios também, tá bom? Então aqui no meio eu tenho aqui, ó, minha classe user registered email. Então, a gente tem aqui a nossa classe, a gente tem duas traits aqui. A Queuable me permite colocar esse envio de e-mail em filas, tá certo? E a questão aqui do Serialize Models, que é utilizado pela essa parte de filas também, tá bom? Mas o que importa pra gente aqui é esses caras abaixo. O construtor, tá bom? Por meio do construtor eu vou conseguir, por exemplo, eu fiz aqui essa classe de e-mail para enviar e-mail para o usuário registrado. Ou seja, quando ele acabou de se registrar, a gente já vai entender como usar. Então eu posso, por exemplo, passar esse usuário aqui nesse construtor, tá bom? Então eu posso tipar aqui, ó, user, para passar ele aqui. E aí eu vou importar esse user aqui para mim, tá bom? E aí eu posso criar aqui um atributo interno. E receber esse user aqui para poder fazer uso aqui, por exemplo, do nome dele, do e-mail e assim por diante.
Outro cara importante é esse cara aqui que é o build, ou seja, o build ele é onde nós construímos a nossa mensagem. Aqui ele já me traz um exemplo que eu posso utilizar uma view para fazer a montagem dessa tela para poder enviar esse e-mail. Então você pode, por exemplo, vir aqui na pasta Resources, na pasta Views, botão direito aqui, vou criar aqui um novo arquivo, mas aí eu vou colocar aqui, ó, e-mails barra e vou chamar aqui essa view de user traço registered.blade.php, tá bom? Vou colocar aqui nessa view somente aqui um H1, vou dizer aqui obrigado por sua inscrição. Faça bom proveito e excelentes compras em nosso marketplace. E aí a gente pode colocar um HR aqui, eu posso colocar aqui e-mail enviado em, aí eu printo aqui o date, o dia, o mês, o ano, a hora, minutos, segundos, aqui para mim. E aí, essa view aqui, como é que eu faço para me usar ela aqui dentro? É bem simples. Aqui é como se você estivesse carregando uma view normal. Então, se a pasta e-mails está direto na pasta views, eu já chamo aqui, ó, e-mails e aí ponto para ser o separador e eu vou chamar o nome da view, que é quem? User traço registered, assim, né, na verdade. Tá bom? Então, bem simples. Eu posso usar o construtor para receber dados para poder manipular aqui no método build, e o método build é onde nós montamos o nosso e-mail, que nesse caso eu usei uma view que ainda está com um texto fixo. É claro que vai ter um texto fixo com partes dinâmicas. Depois que a gente enviar esse e-mail e entender como é que ele é enviado, eu vou te mostrar como passar dados para essa view, tá bom? E aí, essa parte é bem simples, porque a gente tem essa organização desse envio de e-mail separado em uma classe que vai fazer exatamente isso, tá certo? Então vamos para a próxima aula para a gente poder entender como enviar esse e-mail e depois ver mais algumas opções aqui ainda dentro dessa classe, tá bom? Então vamos para a próxima aula. Até mais. Olá, tudo bem? Agora que eu tenho a minha classe de e-mail, olhando assim, a gente não entende como a gente vai fazer esse envio, correto? Então vamos entender como utilizar essa classe para de fato enviar esse e-mail para o usuário. A minha intenção em criar esse e-mail, aí aqui a gente entra em intenções de cada classe de e-mail, que é o que? Eu quero que essa classe seja utilizada quando o usuário fizer o registro no nosso site. Então eu tenho uma classe que vai ser executada quando o usuário se registrar. Lembra que a gente tem lá no Alf, na pasta de controllers, no Alf, aqui no Register Controller, a gente manipulou um método chamado registered, que é esse cara aqui. O registered ele é um método executado logo após o usuário ter se registrado. Então eu posso fazer uso aqui dentro da minha classe de envio de e-mails. Só que como é que eu faço isso? Como é que eu vou usar essa classe aqui dentro? Como é que é o envio de e-mail a partir desse pensamento trabalhado aqui no curso nesse momento? Para isso eu preciso usar o componente de e-mail do Laravel. Então primeiramente eu vou importar ele aqui acima. Tá bom? Então, vou fazer aqui, ó, use illuminate, suporte, facades, e vou chamar aqui o e-mail para mim, tá certo? Então, esse cara aqui é quem vai disparar o e-mail para gente. E aí, aqui abaixo, voltando para o método registered, eu vou chamar aqui, ó, mail, to. Aqui, por enquanto, eu vou colocar um e-mail meu, contato@codeexperts.com.br. E aí, send, eu faço new user registered e-mail aqui para mim. E aí eu vou importar esse cara aqui em cima e já eu te explico o que eu escrevi aqui pra gente. Então, vou importar aqui, ó, use app mail user registered email
Então, eu importei aqui a nossa classe de e-mail. E aí eu vou aqui abaixo, novamente. E, deixa eu só dar um Enter aqui. Essa classe, opa, registered. Essa classe aqui, ela espera o model user. Então, eu recebo ele aqui, ó, no registered. O segundo parâmetro é o model user recebido. Então, eu posso passar ele aqui para mim. Tá? Então, vamos entender. A partir da classe de e-mail do Laravel, eu digo para quem vai o e-mail, por meio do método to, ou se a gente traduzir é para, e aí eu coloquei o e-mail diretamente aqui. Mas se você perceber, eu tenho o user aqui. Então, eu posso chegar e mandar user e-mail. Tá bom? Que é o e-mail do usuário que acabou de se registrar, que eu recebi aqui no segundo parâmetro do método registered. E aí, quando eu chamar o send, eu consigo passar uma instância do meu mail, ou mailer, ou classe de e-mail, como você preferir chamar, e todas as configurações definidas aqui no método build é que vão ser executadas, voltando aqui para o register controller, vão ser executadas pela classe de e-mail do Laravel. Tá bom? Então, simples para utilizar, fica bem claro, bem simples, bem separado. E aí, o que resta a gente fazer é testar isso. Então, evidentemente, que eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou modificar aqui rapidamente os meus dados lá do SMTP para enviar o e-mail. Então, modifiquei. E aí, o que a gente faz para testar isso? Vamos aqui no projeto. Vamos acessar aqui o link de registro, /register. Lembrando que você precisa estar deslogado para acessar essa tela, tá bom? Porque se você estiver logado, ela não vai estar disponível para você. E aí eu vou criar aqui um usuário. Vou criar aqui um Hero Ionic. Vou colocar aqui o e-mail. Lembra que eu coloquei esse e-mail como quem está enviando, né? Lá naquela aula de configurações. Eu já modifiquei aqui quem está enviando, então por isso que eu vou usar esse hero@ionichero.com como o e-mail desse meu cadastro. Então eu vou colocar aqui uma senha chamada de password. E aí eu vou clicar aqui em Register. Bom, registro foi feito, tá bom? Então aqui, ó, Hero Ionic. Então já temos aqui a tela de lojas, tá? E aí o usuário ele foi registrado. Agora, será que eu recebi o e-mail? Essa aqui é a grande questão. Então deixa eu abrir aqui o meu e-mail para eu poder te mostrar. Então ele está aqui pra gente, ó. Vou abrir aqui no cliente de e-mail do Mac. E aí eu tenho aqui, né? O Marketplace L6 é o nome de quem enviou. Então veio deste e-mail aqui. E aí eu tenho aqui, ó, user register de e-mail. Então percebe que veio o nome da nossa classe. Você já vai entender como modificar isso. Mas a nossa view está aqui, ó. Obrigado por sua inscrição. Faça bom proveito e excelentes compras em nosso Marketplace. E aí eu tenho aqui o horário de envio desse e-mail para mim, tá bom? Então, o e-mail já está sendo enviado, bem simples. Aí aqui a questão mesmo é só nós entendermos mais opções. Eu posso até fechar esse register controller aqui, mais opções aqui do nosso build, tá bom? Então, na próxima aula a gente vai trazer mais opções aqui dessa composição ou criação desse e-mail do conteúdo a ser enviado. Então, forte abraço e até a próxima aula. Até mais. Olá, tudo bem? Então, como é que a gente pode fazer aqui mais incrementos no conteúdo desse e-mail? Aqui a gente tem a view, tá? Então isso aqui a gente já entendeu, criamos a view aqui na pasta de views, separamos aqui a pasta e-mails para isso. E aí eu posso, por exemplo, a partir desse this, chamar aqui o método subject. Então, subject, se a gente traduzir, tá bom? É assunto. Então eu vou colocar aqui, ó, conta criada com sucesso. Tá bom? Você pode também colocar aqui um reply to. Então, por exemplo, se você não quiser que o reply to seja o e-mail padrão, como eu te falei que a gente alterou lá no ponto .env, eu tinha colocado hero, depois eu mudei aqui para o e-mail da Code Experts, tá bom? Então você consegue, quando o usuário clicar aqui em responder, você consegue manipular para quem vai essa resposta. E aí, voltando aqui, você consegue através do reply to. Aí você pode colocar aqui contato@codeexperts.com.br, tá bom? Então você consegue fazer essas modificações e aí, por exemplo, aqui no
como é que eu faço para usar os dados do usuário que eu passei aqui no construtor? Quando você tem aqui esse atributo user interno da classe mailer e ele está privado, você precisa chamar o método if, e aí você pode passar aqui, ó, user this user, e aí a gente vai utilizar isso lá na view, tá bom? Eu só preciso passar aqui como array, tá? Senão vai dar erro aqui. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando essa chave associativa user e passando o valor do usuário que eu recebi no construtor. Internamente na view, eu vou ter uma variável user que vai conter o valor do usuário que acabou de se registrar. E aí, como é que eu faço uso disso? Eu vou aqui na view e eu posso, por exemplo, fazer isso aqui. Olá, aí vírgula, e posso printar aqui, ó, user name. Tudo bem? Espero que sim. Eu vou colocar esse H1 só aqui em cima. E aí aqui eu coloco, por exemplo, um H2 ou H3. Vou dar um tab. Colar aqui. Tá bom? Obrigado por sua inscrição e etc. aqui. Faça bom proveito e excelentes compras em nosso marketplace. Vou colocar um BR aqui. Seu e-mail de cadastro é... Eu posso colocar um strong e user e-mail. É claro que eu tenho que printar, né? Vou colocar um BR aqui para quebrar uma linha. Sua senha. E aí a gente pode colocar aqui um strong, né? Opa. Por questões de segurança, não enviamos sua senha, mas você deve se lembrar. Tá bom? E aí você vai compondo como você achar melhor, tá certo? Então é bem tranquilo. Você consegue mandar usando o método if. Vamos fazer um teste aqui e daqui a pouco voltar aqui novamente para conhecer uma pequena particularidade sobre essa passagem de valores para a nossa view, que vai ser usada para compor o e-mail aqui para a gente. Então, vou voltar aqui no projeto. Eu vou sair aqui. Eu vou, só para mim não perder muito tempo aqui, eu vou apagar esse usuário que eu acabei de registrar, com esse e-mail de hero@ionic.com. Tá bom? Estou apagando ele aqui em outra tela. Beleza? Eu apaguei, eu desloguei ali também, né? E aí eu vou aqui, ó, register. Vou preencher rapidamente aqui e aí eu já volto só para clicar em registrar. Então vou clicar aqui em registrar. Se não tiver escrito nada errado ali, deve funcionar normalmente, beleza. Registro já foi feito com sucesso. E aí voltando aqui, esse e-mail aqui foi o que a gente testou agora há pouco. Eu vou fechar aqui e vou abrir o e-mail que eu recebi agora. Então está aqui, ó. E aí eu recebi, ó. Agora percebe que o assunto foi modificado, conta criada com sucesso, o assunto, né? O meu e-mail que recebeu. E aí se você perceber, ó, o reply to está aqui agora. E aí quando eu clicar em responder, ele vai responder para contato e não para o learning. Tá bom? E aí tá aqui, ó. Olá, Hero Ionic, tudo bem? Espero que sim. Obrigado por sua inscrição. Faça bom proveito, excelentes compras em nosso marketplace. Seu e-mail de cadastro aí está aqui. Sua senha, aí eu coloquei, né? Por questões de segurança, não enviamos sua senha, mas você deve se lembrar. E o horário aqui do envio, a data e etc. Tá bom? Então vamos só conhecer uma última particularidade para a gente concluir essa parte de envio de e-mails aqui, que é o seguinte. O Laravel, voltando aqui para o código, caso você não queira usar esse método if aqui, então eu vou colocar ponto e vírgula aqui depois do view, vou comentar essa linha do if. Você pode passar essa propriedade user aqui automaticamente para a tua view, só mudando a visibilidade do atributo para público. Então, quando você tem um atributo público, o Laravel já vai pegar esse atributo e já vai fazer o bind diretamente com a view. E aí, se eu voltar aqui, mais uma vez eu vou apagar esse último usuário que eu criei para a gente agilizar o teste aqui. Vou sair aqui do painel, vou preencher os dados e eu já volto só com
o clique do botão. Então eu vou clicar em registrar aqui para a gente ver o resultado agora do e-mail. Basicamente a gente vai ter que receber o mesmo e-mail, mas só com essa diferença, né? Que agora, ó, eu vou abrir aqui, tá bom? Então está aqui. Só que agora eu recebi o mesmo e-mail tranquilo, só que agora, voltando lá para o código, eu não usei o método if para mandar os dados para a minha view de e-mail. Eu só mudei a visibilidade do atributo user para público e o Laravel já pegou isso aqui automático. Opa, já pegou isso aqui automático e já mandou para a nossa view sem muito esforço. Tá bom? Então o processo de enviar e-mail aqui no Laravel, se você analisar depois de todo esse processo que a gente veio trabalhando no framework, é algo que já fica mais tranquilo, porque a view a gente conhece. O que a gente vai ter que entender, que é o que eu falei aqui, é só como compor esse e-mail e como enviar, que foi o como enviar. A gente colocou aqui no register controller, no método registered. Então eu chamo aqui o componente de e-mail que envia de fato o e-mail do Laravel, passo para quem vai esse e-mail e uso a minha classe de e-mail para enviar o conteúdo restante das informações para que o e-mail chegue corretamente com as informações corretas para quem tem que receber. Como o método registered ele recebe o usuário, fica bem mais fácil, bem mais simples da gente poder identificar o e-mail desse usuário e assim mandar o nosso e-mail de conta criada com sucesso de forma mais fácil. Tá bom? Então espero que você tenha gostado, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, não deixe de me chamar nos fóruns da plataforma, independentemente de onde você esteja assistindo, ou até mesmo nos grupos no Telegram e no Facebook. E vamos continuando ainda no módulo, mas conhecendo a outra parte que é bem interessante, que é a parte de notificações do framework. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Desejo sucesso, um forte abraço e até a próxima aula. Até mais.